Sou da Igreja Batista Cristã, sou membro lá da igreja há 22 anos, isso, 22 anos. Sou casado com a Evelyn Maiara, pai do Lucas e pai do Samuel. A alegria imensa poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus hoje. Agradeço ao pastor Francinilson pelo convite, homem de Deus, amigo que temos caminhado junto. Então, espero poder abençoar a sua vida. Eu sei que você já foi abençoado hoje. Os louvores, orações, é importante agora que você tenha atenção à palavra. Eu sei que você está atento aos louvores. Às vezes a gente tende a dispersar um pouco, mas fique atento. Esse é o momento que a Bíblia diz que nós devemos ter o nosso culto proposital a Deus. Nosso culto a Deus deve ser de segunda a segunda, 24 horas por dia. Devemos cultuar a Deus em todos os momentos, locais e situações. Mas a Bíblia recomenda um momento específico que você para cultuar a Deus. Então, esse é o momento de você parar e se concentrar um pouco. Vamos ter uma palavra de oração antes de entrarmos aqui na mensagem. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa noite. Senhor Deus, obrigado porque podemos parar, aprender da Tua palavra, escutar louvores ao Teu nome, exaltar o Teu santo nome. Pai, o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda adoração, Pai. Rogamos assim a Tua ajuda nesse momento. Facilita o meu falar, facilita o escutar dos meus irmãos, que a Tua palavra seja anunciada e unicamente a Tua palavra, Senhor Deus. Assim nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. João é um autor, ao longo de todo o Novo Testamento, muito peculiar. Ele escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas e teve a revelação do Apocalipse. Quando ele escreve o Evangelho, ele tem um propósito específico. Ele está olhando para os descrentes. Quando você olha lá para João capítulo 20, o Evangelho de João capítulo 20, ele vai dizer, olha, Jesus fez muitos milagres. Não tinha nem como a gente escrever todos, senão não caberiam em todos os livros. Mas estes que foram registrados foram para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E crendo, tenham a vida eterna. Então ele é muito específico no propósito do seu Evangelho. Olha, eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E que crendo nele, tenham a vida eterna. Já a primeira carta de João, as cartas de João, são escritas para outro público. Ele escreve especificamente para aqueles que já creem em Jesus Cristo. Lá no capítulo 5, veja aí comigo, 1 João capítulo 5, no versículo 13, ele diz, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então ele escreve agora para os crentes, olha, vocês já têm a vida eterna. E eu estou escrevendo essas coisas para que vocês tenham algumas certezas. Certezas que às vezes tendem a fugir do nosso coração. Às vezes as situações da vida, elas nos tendem a encurralar contra a parede e fazer a gente pensar, onde é que está Deus? Mas será que Deus não me ama? Será que Deus não está me escutando? Será que Deus não está vendo a situação que eu estou passando? A gente faz até como salmista, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Isso acontece comigo e acontece provavelmente com você também. E aí João escreve essa carta para trazer algumas certezas. Ele vai dizer, olha, tem algumas coisas que são importantes que você não pode tirar do seu coração, porque elas são verdades independentes da situação. Aqui ao longo de toda essa carta, a carta de 1 João é uma carta fantástica. Você devia ler 1 João. Você já devia botar aí no seu coração de ler 1 João hoje à noite. É uma carta curta, 5 capítulos, com poucos versículos cada capítulo. E agora é uma carta extremamente difícil de ler. Agora não é difícil porque tem assuntos complicados. Não é difícil porque você não vai entender. Não é difícil por causa disso. É difícil porque quando você começar a ler, parece que João coloca um espelho assim na sua frente. E esse espelho parece que começa a enxergar a sua alma. E ele começa a dizer, olha, eu estou escrevendo essa carta para crentes. Para pessoas que são crentes, pessoas que amam a Deus, que entregaram seu coração a Cristo. Aí é meio que ele está perguntando, você já entregou seu coração a Cristo de verdade?
Aí ele começa a colocar alguns testes, alguns parâmetros. E ele, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele vai desmascarando falsos profetas. Naquele tempo estava começando a surgir o gnosticismo, querendo entrar dentro da igreja, negando a divindade de Cristo, negando a humanidade de Cristo, apresentando um outro Cristo, que não é o Cristo bíblico, que não é o Cristo das Escrituras. A gente vai tratar um pouco disso aqui na mensagem. E João diz, olha, essas pessoas saíram do nosso meio porque não pertencem à igreja, não pertencem a Cristo. Por isso que elas saíram do nosso meio. E essas pessoas, elas pertencem ao maligno. E a carta de João, ela chega, essa primeira carta tem alguns momentos que ela chega a ser tão dura, que ela chega e diz assim, olha, só existe duas classes de pessoas. Ou pertence a Cristo, ou pertence ao maligno. Ele não dá uma outra opção. Ele não dá um meio termo. Ele não dá, tem alguém que está decidindo. Não. Ele parece estar reverberando aquilo que Jesus disse. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, ele chega a ser duro. Por isso que a carta de 1 João, às vezes, é difícil de ler. Porque você vai lendo, aí você vai fazendo perguntas para a sua alma. Ele vai colocando alguns testes, ele vai colocando algumas provas. Ele vai até o capítulo 4, meio que fazendo você pensar se de fato você é um cristão ou não. Aí quando chega no capítulo 5, ele diz, pronto, você viu tudo isso, viu a prova, ele coloca 3 testes. Ele coloca o primeiro teste doutrinário. Diz, olha, se você é um verdadeiro cristão, você tem uma fé firmada em Cristo Jesus. Então, a sua fé é baseada em Cristo. Você não está confiando em outra coisa, mas você está confiando em Cristo. Essa é a primeira prova que ele coloca, uma prova doutrinária. A segunda prova que ele coloca é uma prova social. Ele diz, olha, se você de fato é um cristão, se você de fato é crente, você ama o seu próximo. Ele chega a dizer, olha, se você diz que ama a Deus, que você não vê, mas você odeia seu irmão que você vê, você é um mentiroso. Ele chega a usar essa expressão. E ele coloca outra prova, que é a prova moral. Ele diz, olha, se você ama a Deus, se você é cristão, você tem prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Tem prazer em conhecer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Ele vai dizer, olha, tudo aquilo que a gente ama, a gente procura conhecer. É ou não é? Eu amo a minha esposa, eu quero conhecer mais. Quero saber o que é que agrada a ela. Eu quero saber o que é que agrada aos meus filhos. Eu os amo. Provavelmente é assim com todos vocês. Você que me escuta. Aquilo que você ama, você quer conhecer. Você quer se aprofundar, você quer se relacionar mais. E aí João disse, se você ama a Deus, você tem prazer em obedecer a Deus. Você tem prazer nos mandamentos do Senhor. Ele vai até o capítulo 4, batendo nessas três teclas aí. Sempre, invariavelmente, ele vai nessas 3 teclas. Olha, você precisa ter a fé em Cristo, precisa obedecer a Deus, precisa amar o seu próximo. E quando chega no capítulo 5, ele diz, ok, beleza, passou. Você passou desses testes, agora tenha certeza de algumas coisas. Aí no capítulo 5, ele vai dar várias certezas para você. E eu queria tratar pelo menos uma delas hoje, que está aqui entre os versículos 1 e o versículo 5. Ele vai usar, a gente vai perceber que nesses versículos, sobretudo ao longo de toda a carta de João, e aqui no capítulo 5, ele vai usar muito a palavra sabemos. Essa palavra sabemos que ele vai utilizar, e sempre que você pegar um escrito de João, que ele usa essa palavra sabemos, ele está pegando uma expressão matemática, ele está usando uma palavra grega, que vem do uso matemático, que está dizendo assim, olha, nós sabemos, nós temos certeza absoluta. É como se a linguagem matemática é uma linguagem que é 2 mais 2 é igual a 4 aqui no Brasil, no Japão, na China, na África, no Canadá, na Austrália. Na Lua, 2 mais 2 vai ser igual a 4 sempre. Então, é essa palavra que tem essa certeza absoluta. Então, quando ele diz sabemos, é porque ele está dizendo, olha, isso é uma certeza irrefutável, absoluta. Ele vai usar essa palavra ao longo de toda a carta, pelo menos umas 30 vezes. Só aqui no capítulo 5 ele usa acho que não sei se é 8, 9, 10 vezes, ele usa só aqui no capítulo 5, quando ele vai dar certezas para a nossa vida. Ele vai falar que a nossa vida, ao longo do capítulo 5, a grande consequência do capítulo 5 é que a nossa vida, uma vida real, não é vida
vida de Facebook, vida de Instagram, vida que a gente gosta de postar, quem a gente gostaria de ser, ou a gente às vezes posta o que a gente gostaria que as pessoas pensassem da gente. Coloca a nossa máscara lá, eu queria que as pessoas pensassem isso de mim. Aí vai lá, cria uma vida artificial de rede social. Mas não é isso que ele está falando. Ele vai falar que a vida real, a vida que está alicerçada em Cristo, a vida que tem a sua rocha nos mandamentos do Senhor, a vida que tem prazer em obedecer ao Senhor, a vida que de fato está olhando para a cruz, essa vida é alicerçada em cima de algumas certezas que são inabaláveis. Veja comigo aí, versículo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Eu estou lendo aqui a minha versão, é a nova versão transformadora. Talvez a sua Bíblia esteja aí um pouquinho diferente, mas a gente vai conversando aqui. Diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Aí pule aí para o versículo 4. Versículo 4 diz: pois todo aquele que é nascido de Deus, veja, mais uma vez usa a expressão nascido de Deus, vence esse mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Amados, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes, eles creem que Jesus de Nazaré é o próprio Messias. Lembra da prova doutrinária que nós falamos? A fé. Então, aqueles que são de fato nascidos de novo, aqueles que têm a sua fé em Cristo, aqueles que são nascidos de Deus, têm uma fé correta em Cristo Jesus. Por que eu estou enfatizando essa questão de uma fé correta? Se você lembrar o primeiro mandamento, qual o primeiro mandamento? O Senhor chama lá Israel, Êxodo capítulo 20, ele diz, olha, não tenha outros deuses diante de mim. Aí no segundo mandamento ele diz, não tenha imagens, não faça imagens. E às vezes a gente olha para a lei, isso é comum, infelizmente, a gente olha para a lei e pensa, não, a lei não serve mais para nada. A lei não serve, a lei não tem, a gente não tem que estar mais sacrificando animal, não tem que estar mais guardando festa disso, festa daquilo, a gente não tem que estar mais fazendo propiciação, não tem que estar mais obedecendo a lei cerimonial. Mas a lei ela tem um papel fundamental. Antes do Senhor dar a lei, ele lá em Êxodo, ele diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele primeiro, Deus sempre antes de dar uma ordem, ele coloca um fato. Ele diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Antes dele dar a lei, ele diz, olha, eu já te salvei, eu já te redimi e eu já sou o seu Deus. Não é obedecendo a lei que eu vou me tornar o seu Deus. Se a gente for traduzir na linguagem de Tiago, por exemplo, não é tendo boas obras que eu vou alcançar a salvação. Mas as boas obras, elas são uma consequência do meu amor, do meu coração entregue a Cristo. Então, por que eu estou falando da lei? Porque a ética cristã, o apóstolo Paulo usa a expressão lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. A vida que devemos viver para agradar a Deus, é isso que ele orienta os tessalonicenses. Olha, vivam uma vida que agrada a Deus. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Então essa vida que agrada a Deus é uma vida vivida em cima do alicerce dos princípios e valores que Deus quer que eu e você viva. E onde é que eu consigo encontrar esses princípios? Onde é que eu consigo encontrar esses valores? Na lei. Não é na letra da lei. Você não vai pegar mais o Antigo Testamento, o Pentateuco, ou mesmo o Sermão da Montanha. Você não vai pegar e vai olhar para a letra da lei. Mas você vai olhar para um princípio e o valor protegido na lei. Então, quando Deus diz, não tenha outros deuses diante de mim, o princípio e o valor que Ele está colocando para mim, para você é, eu sou exclusivo. Não divido a minha glória com ninguém. Se você coloca a sua confiança na sua conta bancária, se você coloca a sua confiança no seu amigo, se você coloca a sua confiança, é porque eu não sou exclusivo na sua vida. E já é uma quebra terrível do primeiro mandamento. Quando ele coloca o segundo mandamento, não tenha outras imagens, não tem imagens diante de mim.
É o princípio da incomparabilidade. Você não pode comparar Deus com absolutamente nada. Não tem absolutamente nada que Deus faça que outro alguém possa fazer por você. Pensando nisso, Jeremias vai dizer: maldito é o homem que confia em outro homem, que faz do braço mortal a sua esperança. Ele vai dizer também: não usa o nome do Senhor teu Deus em vão. Tá, o princípio da santidade. Ele vai dizer: guarda o sábado, é o princípio da soberania. E aí, quando os fariseus perguntam para Jesus assim: qual é o maior mandamento? Aí o que é que Jesus responde? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. É exatamente isso que está resumido na primeira tábua da lei. Se eu consigo viver pelo princípio de que Deus é exclusivo na minha vida, Ele é incomparável na minha vida, Ele é santo na minha vida e Ele é soberano na minha vida, eu estou amando a Deus acima de todas as coisas, todo entendimento. E aí depois Jesus diz: o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí você vai para a segunda tábua da lei: honra teu pai e tua mãe. Aí são mandamentos que têm a ver com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás aquilo que é do teu próximo. Então você começa, se você vive esses princípios, você ama ao próximo como a si mesmo. E aí, ao longo de todo o Antigo Testamento, esses valores são desenvolvidos. Seja nos livros históricos, você vê personagens vivendo por esses valores, ou não vivendo por esses valores e tendo consequência por isso. Você tem o Saltério, você tem Provérbios, você tem Eclesiastes, que é quase que como um comentário da lei, a lei aplicada a situações práticas. Você tem os profetas dizendo: olha, a consequência de as pessoas não terem obedecido aos mandamentos do Senhor. Você tem os profetas. Você tem o Senhor Jesus dizendo: olha, vocês entenderam, vocês transformaram a lei em uma regra de faça ou não faça. E não é isso. Vocês esqueceram o princípio da lei. E aí Jesus vive o princípio da lei e diz: olha, me imitem. A recomendação bíblica é que a gente imite o Senhor. Então, quando João diz: olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, ele está dizendo: eu preciso ter uma fé correta em Cristo, no Cristo revelado nas Escrituras. E eu tenho que ter cuidado, porque às vezes, amados, a gente pode correr o risco de nós mesmos, no nosso coração, criarmos uma imagem de Deus. Não, eu crio um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras, não é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não é o Deus revelado em Jesus Cristo. Nós criamos essa imagem de Deus no nosso coração e a gente passa a adorar essa imagem de Deus. Aí a gente não tem um ídolo com uma imagenzinha lá, mas a gente tem uma imagem no nosso coração. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Como é que eu faço então para conhecer esse Deus? Olhe na sua Bíblia, leia a sua Bíblia, coloque seus joelhos no chão, ore ao Senhor, busque ao Senhor, tenha prazer. Como é que começa o saltério? Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor. Não é à toa que Esdras, provavelmente foi Esdras que organizou o saltério. Ele começa, o primeiro salmo é exatamente esse. Olha, bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor. Olha para Cristo, a fé correta em Cristo. João continua dizendo, ele fala: olha, todo aquele que nele crê. A ideia de todo aquele que ele coloca aqui é a ideia de que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele salva homem, mulher, jovem, idoso, alto, baixo, magro, todo jeito. Ele salva pessoas. Não existe uma pessoa que você possa dizer assim, olha, aquele fulano ali, não tem jeito. Ali não tem. Não tem uma pessoa assim. Tanto não tem, que quem é que o Senhor escolhe para levar o evangelho aos gentios? O apóstolo Paulo. O homem que entrava, matava, perseguia os cristãos. O próprio apóstolo Paulo diz: olha, eu era o pior dos pecadores. Então, para todo aquele, não existe pessoa impossível de Deus salvar. Talvez você esteja com os joelhos no chão, uma batalha de oração, pedindo para que Deus salve seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, um parente seu, e você está orando há 5 anos, 10 anos, 15 anos, e você não vê a coisa acontecendo. Saiba, Deus é poderoso, soberano, para fazer na hora dele. Continue a orar. E aqui eu queria
queria trazer dois benditos privilégios que ele coloca aqui, nesse versículo, tanto no versículo 1 como no versículo 5, que é o primeiro privilégio, ele coloca no versículo 1, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Uma verdade inabalável, amados, que deve trazer esperança ao seu coração. Você faz parte da família de Deus. Nem se você quiser, você sai mais agora. Nem se você quiser. Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de o Senhor usar misericórdia. E você pertence à família de Deus. A palavra do Senhor fala que até o teu pai pode se esquecer de você, sua mãe pode se esquecer de você, mas o Senhor não esquece. O salmista diz, tem um salmo, que infelizmente a maioria das pessoas usa errado. E geralmente é em cultos fúnebres. Quando pega lá, acho que é o Salmo 115, se não me falha a memória, que diz, olha, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos, né? E a pessoa diz, olha, tá vendo? Isso é precioso para o Senhor, ele agora está com o Senhor. Eu sei que é uma palavra de conforto, para confortar a família, mas não é isso que o salmista está falando. O salmista está dizendo que essa palavra que é usada, preciosa, do hebraico, tem a ver com algo que é pesaroso, algo que é pesado. Tanto é que o contexto do salmo, o salmista vem pedindo livramento da morte, e Deus livra ele da morte. E quando ele diz, olha, preciosa é o Senhor, a morte dos seus santos, o que ele está dizendo é que o Senhor se importa com a minha e com a sua dor. Quando você está lá sofrendo com a dor, e precisa fazer uma cirurgia, alguma coisa, algum tipo de intervenção, está sofrendo, o Senhor está sofrendo com você. O Senhor está dizendo, meu filho, eu estou sofrendo também. A sua dor é importante para mim. A sua dor é a minha dor também. Você é precioso para mim. E eu tô do seu lado. Você faz parte da família de Deus. Ele cuida de você. Nós vivemos dias que... eu tenho parentes que tiveram Covid. Eu tenho parentes que foram internados. Provavelmente você tem também. E às vezes a dúvida tenta bater no nosso coração. Nós ainda não estamos num corpo glorificado. O pecado ainda existe em nossa carne. Maldito homem que sou, diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Nós lutamos constantemente contra o pecado, em nossa mente, em nosso corpo, nossos olhos, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Lutamos contra isso diariamente e às vezes as situações tentam nos abraçar, tentam nos encurralar e dizer, olha, você não tem mais jeito para você. Cadê o seu Deus? Como diz lá no salmista. Acho que é o Salmo 73, que ele diz, olha, o teu Deus, aonde está? Cadê o teu Deus? Mas tenha certeza absoluta, você pertence à família de Deus. E no versículo 5 ele diz, no versículo 4 e 5 ele diz, pois todo aquele que é nascido de Deus, aquele que pertence à família de Deus, ele diz, esse vence o mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja que a outra bendita verdade é, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí é importante agora, preste atenção no que eu vou dizer, não pisque agora, que isso é importante para você entender. Essa palavra vencer, que o apóstolo João está usando aqui, ela tem a ver com, ela é usada de uma forma que significa uma vitória contínua, no meio de uma luta incessante. Lembra muito que Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu duvido que tenha alguém, seja você que está me escutando, que vai escutar depois, ou quem esteja gravando aqui, eu duvido que alguém aqui levante a mão e diga, eu não estou passando por nenhum problema. Eu duvido que tenha alguém assim. Não, está tudo 100%. Na família, em casa, no trabalho, na igreja, com os filhos, com o pai, com a mãe, com o marido, está tudo 100%. Não tem. Não tem. E quando ele fala aqui, olha, essa palavra vencer tem a ver com essa vitória contínua. É uma vitória que vai existir para aqueles que são nascidos de Deus, mas a luta vai continuar. A luta é incessante até o momento, até o bendito momento que você fechar os seus olhos e abrir de novo diante do Rei da Glória. Até esse momento, nesse corpo mortal, nesse corpo de carne,
o que está reservado para nós é luta. É muita luta. Por isso precisamos estar orando. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, se encham do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por isso que ele diz, usem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau. Porque o dia mau, a ideia do que o apóstolo Paulo está dizendo ali é que o dia mau vai chegar. É uma certeza. A luta vai bater na nossa porta. E quando o momento da ação chega, é porque o da preparação já passou. As lutas, elas não mandam recado. Olha, eu vou chegar na sua vida daqui a uma semana. Não, elas chegam. É uma notícia, é um telefonema, é uma mensagem, é um e-mail, é alguém que bate na sua porta, é uma ligação. Ela chega. E quando ela chegar, precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. E como é que eu faço isso? Lendo a sua palavra, lendo a palavra de Deus, lendo a sua Bíblia, colocando seu joelho no chão, mantendo a comunhão com os santos, servindo a Deus. Assim você se mantém cheio do Espírito Santo e com a armadura de Deus. Outro ponto importante aqui também, que você preste atenção. Essa vitória é uma vitória contínua, no meio de uma luta incessante. E o foco de João, isso é importante demais, especialmente para os dias que vivemos hoje. O foco de João não é na pessoa vitoriosa, mas no poder vitorioso. Não é o pastor Francinilson em si, ele, enquanto homem, enquanto carne, enquanto os seus impulsos, não é ele que é vitorioso, mas é o poder que atua na vida dele. O cristianismo, amados, é uma religião de poder. O que é que Jesus disse lá em Atos, capítulo 1, versículo 8? Está sendo assunto aos céus, os discípulos perguntam, mas Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles estavam com uma percepção errada ainda. O Senhor diz, olha, não cabe a vocês saber tempos ou épocas reservados exclusivamente para a autoridade do Pai. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E assim se desenvolve todo o livro de Atos, né? Judeia, Jerusalém, aí depois Judeia, depois Samaria e com o apóstolo Paulo até os confins da terra. O cristianismo é uma religião de poder. O poder de Deus está na minha vida, está na sua vida. Poder para quê? É poder para determinar alguma coisa, poder para mandar em alguma coisa? Não. É poder para que você seja testemunha do Senhor. O Senhor, ele não exige de você em canto nenhum, em local algum da Bíblia, que você conheça de Gênesis a Apocalipse. Não exige que você conheça todos os termos difíceis da teologia e tudo mais, que você não exige isso. Agora tem uma coisa que ele exige. Ele exige desde Gênesis até Apocalipse, que você testemunhe do Senhor. Para testemunhar do Senhor, então eu preciso ser um missionário, eu preciso ser pastor, eu preciso ser um... Não. Sabe como é que você testemunha do Senhor? Eu me lembro não, né? Eu li uma vez Lutero, depois de pregar uma mensagem, aí um camarada procurou Lutero, aí disse, irmão Lutero, eu quero glorificar a Deus, eu quero amar a Deus, o que eu posso fazer para servir a Deus? Aí Lutero perguntou, você trabalha com o quê? Aí ele disse, eu trabalho fazendo sapatos. Aí Lutero disse, então faça o melhor sapato que você puder fazer e venda a um preço justo. Se você fizer isso, você está glorificando a Deus. Então você glorifica a Deus no seu trabalho, quando você faz o seu trabalho de forma diligente. Você glorifica a Deus na sua escola, quando você é um aluno exemplar. Você glorifica a Deus na sua casa, quando você cuida da sua casa de forma exemplar. Você glorifica a Deus quando você está no trânsito e dirige de forma correta. Você glorifica a Deus quando você vai na padaria comprar pão e obedece a fila, obedece o distanciamento. É cortês com as pessoas. Então você glorifica a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, sejam frutíferos em toda boa obra, quando ele fala de boa obra, ele não está falando de obras que a gente gosta de fazer a separação, né? Essa separação não existe na Bíblia, tá? Obras eclesiásticas e obra secular. Coisa que é da igreja e coisa que é secular, que é fora da igreja. Essa separação não existe. Essa dicotomia não existe. Nós somos chamados a glorificar a Deus em todos os locais que nós estivermos. Lembra que eu falei do mandamento? Falei rapidamente aqui do mandamento de guardar o sábado. Geralmente as pessoas olham para esse mandamento e vê só a primeira parte. Lembra-te de guardar o sábado, mas não lê o restante. Eles lembra-te de guardar o sábado
trabalhe 6 dias, mas guarde o sábado. O mandamento é: eu sou o Senhor dos 7 dias. Eu sou soberano sobre os seus 7 dias. Agora, tem um momento proposital, específico, intencional para me adorar. Mas você deve me honrar todos os dias. Então, o foco de João não é na pessoa vitoriosa, porque senão a gente começa a procurar, eu me lembro de um irmão que procurou e disse: não, eu queria que o pastor orasse por mim, porque a oração do pastor é poderosa, porque a oração do irmão tal é poderosa, porque a oração de fulano é poderosa. Não existe oração poderosa. Existe um Deus poderoso que atende às orações, e a Bíblia fala que todas as nossas orações são corrigidas. O Espírito Santo corrige nossas orações porque nós não sabemos sequer orar como convém. Então, o foco tem que ser no poder, não na pessoa. E é isso que João está falando. Volta comigo aqui no versículo 1 e 2, mais uma vez, para a gente ver mais um aspecto aqui que João está nos ensinando. Deixa eu só ver aqui a hora. Eu falei para o pastor Francisco Nilson que eu falo. Então tem que estar controlando aqui, porque senão a gente vai... 1 João capítulo 5, ele fala versículo 1, versículo 2, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Aí João fala: olha, é impossível você separar o amor de Deus do amor aos filhos de Deus. É impossível você dizer que ama a Deus se você não ama o povo de Deus. São duas coisas que são impossíveis de andar juntas, andar separadas. No capítulo 4, inclusive, João vai fazer a junção dos dois. Ele vai dizer: olha, na verdade, no finalzinho do capítulo 4, ele vai dizer: isso é um único mandamento. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento, necessária e obrigatoriamente eu vou amar o próximo como a mim mesmo. É uma consequência natural. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, necessária e obrigatoriamente eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. E ele vai trazer vários exemplos ao longo de toda a carta. E aí é importante que você entenda que amor, quando a Bíblia tratar de amor, não pense em um sentimento. Ela não está falando de um sentimento. Não, porque o amor, aquela paixão, ela não está falando disso. Quando a Bíblia fala de amor, lembre de 3 palavrinhas: abnegação, compaixão e ação. Quando a Bíblia fala de amor, ame ao próximo como a si mesmo. Você deve amar. Jesus fala: olha, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se amares uns aos outros. Ele está falando de abnegação, está falando de compaixão e está falando de ação. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, inclusive, logo no comecinho ele fala: eu estou orando por vocês. E interessante que Tessalonicenses é uma das poucas cartas que Paulo traz poucas críticas. Quase não tem críticas à igreja de Tessalônica, que foi uma igreja que ele passou muito rápido. E ele diz: olha, eu lembro muito da sua fé operosa. Diz: olha, fé, ok, precisamos ter fé? Tem. Agora a fé tem que ser operosa. Não é aquela fé: não, eu tenho fé que eu vou conseguir um bom emprego. Não se qualifica, não manda currículo, não procura, fica o dia dentro de casa, fica esperando o anjo abrir a porta, pegar você. Não, isso não vai acontecer. A fé tem que ser operosa. Levanta o bumbum da cadeira, vai agir, age. Paulo fala: olha, lembro da fé operosa de vocês. Ele fala: eu lembro do amor abnegado de vocês. Aquele amor que abre mão, inclusive, de coisas que eram do seu direito. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 8, 9 e 10, ele está falando sobre os direitos. Ele está falando: olha, eu tinha direitos, mas eu abri mão dos meus direitos. Eu abri mão por vocês, para que fosse bênção para vocês. E ele exorta: o nosso amor tem que ser um amor abnegado. Quer ver? Em algum momento, já passou. Eu vou dizer para você que quando eu fiz essa pergunta, para mim a resposta foi não. Tá? Já vou dizendo, a resposta para mim foi não. E a minha resposta foi não. Mas em algum momento já passou na sua cabeça
você viver uma vida mais simples para que você pudesse ajudar mais pessoas? Sabe por quê? Porque o dinheiro que você tem, os bens que você tem, aquilo que você conquista, não é seu. Você é mordomo daquilo que Deus dá para você. Que Deus permite que você trabalhe, que você tenha. Mas é de Deus. Tudo pertence a Deus. Eu sei que não é o tema aqui, mas pegando o gancho, geralmente quando se fala de dízimos e ofertas, as pessoas falam de dinheiro, de dinheiro. O Senhor, Ele nunca pediu dinheiro na Bíblia. Nunca. Ele não quer dinheiro. Ele quer oferta. É diferente. Lembra de Jesus no gasofilácio? Todo mundo lá botando, se a gente fosse hoje em dia, né? O camarada chegou lá, colocou uma nota de 100, colocou uma nota de 50, colocou um bolinho de 100, tal. Aí chegou alguém lá e botou 2 moedinhas de R$1. E aí depois os irmãos lá da tesouraria vão ver lá, olha a coisa, uma bênção aqui, ó. R$1.000 de tal, R$500 disso, tal. Uma bênção, aí tem lá 2 moedinhas aqui, ó, não serve para nada, bota ali para comprar pão. Pronto, aquelas 2 moedinhas, de fato, foram a oferta. O resto é dinheiro. Aquelas 2 moedinhas, de fato, foram a oferta. E é disso que ele está falando. O amor tem que ser abnegado. O amor ele tem que ser olhando sempre para o próximo. Ele tem sempre que envolver uma ação. Como foi que Deus provou o seu amor? Como é que o próprio João fala? Texto que todo mundo conhece. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, uma ação. Colocou o seu Filho na cruz. Cristo, o pastor falou, estava trabalhando esse mês sobre as obras de Cristo. A humilhação de Cristo não se dá simplesmente na cruz. A humilhação de Cristo se dá desde a sua encarnação. Desde o momento que ele se esvazia. Desde o momento ali que ele se auto-esvazia, se torna codependente. Começa a agir no poder do Espírito Santo. A humilhação do Senhor começa desde lá. E tudo isso foi um ato de amor. Ação. E ele continua. Versículo 2, né? Ele fala: sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. No versículo 3 ele diz: amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Amor a Deus não consiste de palavras bonitas, orações rebuscadas demais, às vezes até mesmo em casa, né? A gente às vezes vai orar em casa, tem ninguém olhando a gente começa a orar de um jeito assim, parece que está falando para alguém escutar aquela coisa toda. Não é isso que diz que a gente ama a Deus. Não são palavras faladas, ainda que bem intencionadas, mas ações que demonstram obediência à palavra de Deus. O amor ele não é tanto assim uma experiência emocional, mas ela é muito mais uma obediência moral. É aquilo que a gente olha para a palavra de Deus e olha quais são os princípios que a palavra de Deus diz pelos quais eu devo viver. Quando, por exemplo, a nossa escola bíblica vai ser hoje à noite, a nossa igreja, vai tratar o tema lá sobre não matarás. O Senhor, quando diz não matarás, Ele está protegendo o valor da vida. E é o que a Bíblia fala ao longo de todo o restante da Bíblia sobre o valor da vida. Então, como é que o cristão deve se portar diante de situações como aborto, eutanásia, guerra, suicídio? Então, qual deve ser a posição do cristão diante dessas situações? Não, mas eu acho... Geralmente, quando a gente tratou a primeira tábua da lei, são os primeiros 4 mandamentos, tinha uma discussão aqui e acolá, tal, de pensamentos, mas quando a gente entrou na segunda tábua da lei, que envolve o próximo, aí geralmente as discussões são acaloradas. Aí geralmente as discussões são mais... Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Ok, eu tenho as minhas opiniões também, mas o que a Bíblia ensina? Me lembro não, né? Lutero ele dizia muito que, olha, a minha mente... Calvino dizia isso. A minha mente, ela tem que ser cativa às Escrituras. O pecado, existe um efeito chamado efeito noético da queda. O efeito noético não tem a ver com Noé. Noético tem a ver com a mente, pensamento.
Então, os efeitos noéticos, os efeitos da queda sobre o pensamento do homem, está na forma como a gente pensa, a forma como a gente raciocina, a forma como a gente acumula conhecimento. O pecado afetou isso também. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque esse amor a Deus, ele é muito mais essa obediência moral. O que é que a Bíblia ensina pelo que eu devo viver? Se envolve o outro, envolve esse amor abnegado, com compaixão, um amor que desenvolve em ação. E se tem a ver com Deus, envolve em guardar os seus mandamentos. E aí ele termina dizendo, olha, os mandamentos e seus mandamentos não são difíceis. Os seus mandamentos não são penosos. Por que eles não são difíceis? Porque eles não são penosos. Primeiro, porque quem ama obedece com alegria, não por medo. No capítulo 4, João vai dizer que Deus é amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Então a gente não obedece a Deus com medo de que Deus vai pesar a mão. Não preciso obedecer a Deus, porque senão a mão de Deus vai pesar sobre mim. Não é isso. Se você obedece a Deus, se sua relação com Deus tem a ver com medo, eu sugiro você depois ler a palavra de Deus, sentar com o seu pastor, conversar um pouco sobre isso, porque não é essa relação que a Bíblia diz que nós devemos ter com Deus. Não é relação de medo. Obedecemos aos seus mandamentos porque amamos a Deus. Obedecemos com alegria, não por obrigação. E segundo, ele não é penoso porque com a ordem de obedecer, vem o poder de obedecer. Lembra que falamos aqui, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a ordem do apóstolo Paulo é, enchei-vos do Espírito. Busque esse enchimento do Espírito. O poder não é em mim, o poder não é você. Lembra mais uma vez que não está na pessoa. A vitória está no poder que é vitorioso. Então é nele que nós devemos olhar, é para ele que nós devemos. Não existe lugar mais alto, meu amado e minha amada. Não existe lugar mais alto que você possa estar que não seja aos pés da cruz. Você quer estar num lugar alto, você quer estar no... Coloque os seus joelhos e coloque a sua testa aos pés da cruz. Olhe para Cristo, espere em Cristo, olhe para a sua palavra, busque o Cristo revelado nas Escrituras, o Deus revelado nas Escrituras, busque os valores que Deus coloca nas Escrituras. Isso vai servir para a criança, vai servir para o adolescente, vai servir para o adulto, vai servir para o idoso, serve para todo mundo. Lembra que ele fala aqui, todo aquele que crê que Jesus é todos. Eu animo você a ler essa carta de 1 João. Tinha aqui várias outras certezas que ele coloca na sua vida. Espero ter animado ao seu coração, você entender que você pertence à família de Deus. Deus, ele cuida de você. Que se você pertence à família de Deus, você é um vitorioso. Não porque existe algo especial em você intrinsecamente, mas porque o poder de Deus opera através da sua vida, para que você possa testemunhar de Cristo. Olhe para a cruz, tenha alegria nos mandamentos do Senhor, busque a Deus, que Ele está contigo. Espero que o seu coração tenha sido animado, espero que o seu coração tenha sido confortado com essa palavra. Fica aqui o meu abraço para a igreja e mais uma vez um agradecimento ao pastor Francinilson. Vamos orar para finalizar. Senhor, obrigado por mais essa noite. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque ela renova nossos corações. Obrigado porque ela fala aos nossos corações. A tua palavra fala aquilo que a gente precisa ouvir, Senhor Deus. Nos ajuda a entender a tua palavra, Pai. Não, meus irmãos não tenham entendido a minha opinião. Que eles não sequer entendam o que eu falei, mas que a tua palavra possa ficar na mente dos amados, possa fazer diferença na vida deles, possa produzir essa fé operosa, esse amor abnegado, uma firme esperança, olhando para Cristo, sabendo que o Senhor cuida de nós e que o Senhor produz essa vitória sobre o mundo em nossas vidas, Pai. Abençoa cada amado irmão que está assistindo, está participando do culto, seja gravando, seja assistindo posteriormente, que o Senhor fale aos nossos corações. Porventura, alguém que não pertence a Cristo esteja escutando, rogamos assim ao Senhor que convença essa pessoa
do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Deus. Confiamos assim que o Senhor é aquele que pode fazer qualquer coisa, Pai. Rogamos assim a tua boa mão, em nome de Jesus é que te oramos. Amém, amém e amém.